Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, na sala de redação, eu quero que vocês peguem, por gentileza, a apostila número 7. Vamos lá, então? Nós vamos falar sobre discussão oral. O que é uma discussão oral? Nada mais é que um debate, não é mesmo? Então, vamos dar uma olhada? Em módulos anteriores, você viu que a realização de debates é fundamental para uma discussão dos temas polêmicos que afetam a sociedade. Embora nem sempre se consiga alcançar uma resolução por meio deles, quando opiniões e ideias divergentes são expressas e trocadas, amplia-se o conhecimento sobre o tema debatido, né? Se a pessoa vai debater um tema, né, sobre a violência na cidade do Rio de Janeiro, e cada um tem opiniões diferentes, ideias diferentes, o conteúdo desse debate ele vai ampliar, claro, ele vai aumentar, não é mesmo, 8º ano? Uma vez que temas polêmicos geralmente são de interesse público, é comum que sejam discutidos em diversos âmbitos da sociedade, entre amigos e familiares, nas redes sociais, nas escolas e no governo. Assim, debates podem ser espontâneos e informais, mas também podem ser expressivamente formais, né? Quando tem um debate político, ele é bastante formal, embora, né, os políticos se ofendam verbalmente, é bem constrangedor assistir. Nestes 2 módulos serão relembradas aprofundadas algumas características do debate formal, para que você e os colegas possam planejar um debate regrado, certo? Características do debate. Basicamente, há 3 elementos no debate: o moderador, os debatedores e a plateia. Moderador. Quem é o moderador? É quem conduz o debate. Deve garantir a fluidez da discussão, de modo que os debatedores possam expor seus pontos de vista dentro do tempo estipulado e do turno de fala. Ele inicia o debate cumprimentando o público e apresentando o tema. No final do debate, resume os argumentos dos debatedores. Fala do motivo da realização do debate e agradece a participação de todos. Então, na verdade, ele é o moderador ali, tá? Pelo próprio nome, ele é o moderador. O que significa moderador? Estar ali no meio para iniciar o debate, tá? Propor a discussão, tá legal? Esse é o moderador. Os outros elementos são os debatedores, são os que argumentam contra uma tese ou a favor dela. Os lados opostos podem ser formados por duplas ou grupos, devendo se decidir isso previamente, se todos devem ter turno de fala, ou seja, se todos são oradores. É importante que eles tenham conhecimento prévio do assunto a ser debatido para que venham preparados com argumentos e possíveis contra-argumentos. Então, é importante que os debatedores, sejam eles em grupos ou individuais ou em duplas, né, eles já tenham em mente tudo aquilo que eles vão argumentar sobre o assunto e também contra-argumentar, né? Porque quando ele argumenta, ele vai ter o quê? Uma contra-argumentação do outro e que o outro vai argumentar também. E ele vai poder contra-argumentar, certo? A plateia são os que assistem ao debate e podem ter participação ativa, caso seja estabelecido que podem fazer perguntas aos debatedores e também podem expressar-se com palmas e interjeições, devendo, no entanto, zelar pelo respeito aos debatedores. Não pode haver vaia. Nada disso, tá bom? É preciso... caramba, isso pode ter, né? Porque a plateia pode utilizar interjeições. E aí fica, né, resolvido antes, fica combinado se a plateia pode falar ou não. Execução do debate. Após a apresentação geral do moderador, o debatedor que defende a tese do debate inicia sua exposição durante um tempo previamente determinado. É tudo cronometrado, tá bom, turma? Ele é seguido pela fala do debatedor, que é contrário à tese, ou seja, ao ponto de vista, que tem o mesmo tempo da fala do primeiro orador. Alternam-se os turnos de fala entre defesa e oposição, até que todos os oradores tenham apresentado seus argumentos.
Depois disso, pode haver direito de réplica e de tréplica, se elas tiverem sido incluídas nas regras acordadas antes do início do debate. Tem que acordar antes, tá? Para que depois, na hora, não decida se vai haver a réplica, a tréplica ou não. Também é importante que os debatedores mantenham-se focados no tema em questão e não incitem a violência, a intolerância e o preconceito contra ninguém, tá? Focar no tema, nada de pessoal. Observe que para planejar a realização de um debate, a classe deverá decidir diversas questões que as regras básicas não determinam. Por exemplo, quantos integrantes deverão compor cada grupo de debatedores? Qual será o tempo de fala de cada um? Haverá direito de réplica ou tréplica? A plateia poderá fazer perguntas? Se sim, em que momento do debate? É importante que essas questões sejam estabelecidas antes do início do debate, para que não haja desorganização ou para que nenhum lado se sinta prejudicado pela indefinição das regras. Então, as regras precisam ser bem claras antes do início do debate. Durante o debate, é importante que as diferentes opiniões sejam respeitadas. São discutidas ideias e não pessoas, portanto, não se deve se fazer julgamentos relativos à imagem individual dos debatedores, mas sim ao que eles argumentam. Nada de fazer ofensas pessoais, tem que focar no assunto. Além disso, não é somente a fala que é essencial para debater, mas a escuta também. Afinal, o debatedor não pode exercer a réplica se ele não prestou atenção no que o lado oposto disse. Claro, eu preciso prestar atenção no que o outro está falando para que eu possa executar muito bem a minha réplica, tá? Similarmente, a plateia também não consegue perguntar algo pertinente se não prestou atenção ao que os debatedores disserem. Então, a plateia tem que ficar muito bem atenta para não fazer pergunta, né, desnecessária. Certo, turma? Muito bem. Então, hoje, né, nós vimos o passo a passo de um debate, né, quem faz parte do debate, e nós vamos nos organizar para um debate. Combinado? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, oitavo ano!